Olá pessoal, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Algorithm Space. Nesse vídeo aqui iremos tratar sobre ponteiro, mais especificamente vamos explicar o que é ponteiro. Então vamos aqui para o ScaleDraw para começar a explicação. Chegando aqui no ScaleDraw, primeiro eu quero que você entenda o que é uma variável. Então você aqui, costumeiramente, você vem aqui e cria uma variável, o int x igual a 42, isso é uma variável. E aí, mas você já buscou entender o que acontece na sua memória? Nesse vídeo aqui eu vou estar abstraindo algumas coisas. Então, na sua memória vai acontecer o quê? Ele vai, quando o código rodar isso, ele vai criar aqui na sua memória ó, um slot, que vai ter o que nesse slot? Ele vai ter 3 divisões. A primeira, ele vai guardar o valor. Então, qual é o valor? É o 42, é um inteiro. Então, ele vai guardar o valor, 42. Segundo, nessa segunda caixinha aqui, ele vai guardar o nome dessa variável, que nesse caso é o x. E vai guardar também, nessa primeira caixinha, o endereço dessa caixinha, por exemplo, um E. O que é esse endereço, pessoal? É o identificador desse slotzinho aqui, no seu HD, no seu SSD, na sua memória RAM. Por quê? Porque na sua memória vai ter várias variáveis rodando aí, então ele vai ter várias caixinhas dessas daí. Então, basicamente, isso aqui é um número hexadecimal. Então, você tem aqui, no C, o hexadecimal, ele tem uma configuração diferente, então você vai ver, se você pedir para imprimir um número hexadecimal em C, você vai ver que ele tem aqui, ele começa com 0, aí ele tem um X, e depois vem um número. Então, um número hexadecimal, ele pode ser aqui um F, 2, 3, A. Para quem não sabe, o número hexadecimal é um número que nós trabalhamos comumente com números decimais, ou seja, ele tem do 0 ao 9. Um hexadecimal ele vai trabalhar com o número de 0 a F, ou seja, ele vai do 0 até o 9, e depois do 9 ele ainda tem o A, o B, o C, o D, até o F, para depois do F ele virar o 10, por exemplo. Então, esse é um número hexadecimal. E aí, na sua memória, no seu computador, quando você cria uma variável, ele vai criar uma caixinha como essa. O valor, o nome da sua variável e o endereço. O endereço aqui, um número hexadecimal. Nesse caso, eu vou dizer aqui para tratar no vídeo, que é o número o 0x, o F23A. Então, entendemos isso. E agora vamos entender o que é um ponteiro, pessoal. Um ponteiro, no C, ele é escrito assim. Então, você tem é um ponteiro inteiro. Você tem um asterisco, denotando que isso aqui é um ponteiro. Ele é um ponteiro de inteiro. E aí você tem um nome, por exemplo, P, vai ser o nome do nosso ponteiro. E aí, esse ponteiro, ele é como se fosse uma variável, ele vai guardar uma coisa, ele vai ter o seu valor. O que é que um ponteiro ele guarda, pessoal? Ele vai guardar um endereço da sua memória. Então, por exemplo, ele pode guardar esse E aqui, que é o F23A, para ser utilizado. Como é que a gente usa endereço? Como é que a gente consegue um endereço? Por exemplo, você tem um X aqui, eu quero utilizar o endereço X. Como é que eu boto o endereço X aqui nesse P? Então, você já deve ter visto isso, você está estudando nesse ponto, você já viu como utilizar, pegar o endereço de uma variável, você só não sabe como. Para quem se lembrar aí de onde é, você tem o E comercial e você tem um X, ponto e vírgula. Isso aqui é o quê? É uma operação, você tem uma variável X, e aqui esse E comercial está extraindo, ele está me dando o endereço dessa variável X. Ou seja, ele vai estar guardando agora nesse P, esse aqui, o F23A. Para quem lembrou aí, quando você utiliza o scanf, para você ler do usuário um valor e botar numa variável, você utiliza o E comercial X. Então, naquele caso, sim, você está utilizando ali ponteiro, você está guardando o endereço ali, você está enviando o endereço daquela variável. Ok? Então, isso é ponteiro no código. Como é que funciona isso na memória? Então, vamos agora aqui para a memória. Então, na memória, pessoal, ela também vai ter sua caixinha. Então, você tem a sua caixinha aqui, ó, de um ponteiro. Ela também tem as 3 divisões. Na terceira caixinha, ela vai guardar o valor. Qual é o valor que o ponteiro guarda? Ok, o ponteiro guarda um endereço. Qual é o endereço que esse P está guardando? O endereço X. Quem é o endereço X? É o E, que é o F32A. Então, vamos aqui colocar o E. Isso é o endereço. Então, isso aqui é o valor que o ponteiro vai estar armazenando. Como é o nome dessa variável ponteiro? É o P. Então, vamos aqui armazenar um P. Ok, armazenamos um nome. E aqui no final, o que é no final? É o endereço, pessoal. Um ponteiro, ele também, como é uma caixinha, é um identificador, a gente precisa identificar essa caixinha. Então, ele também vai ter seu endereço. Eu vou botar aqui só um endereço E1. Que esse E1, ele pode ser o quê, pessoal? Ele é um endereço. Eu vou dar só um de exemplo aqui também. Ele vai ser o 12BC. 12BC. É o endereço desse nosso ponteiro. Então, uma variável tem um endereço, o ponteiro também tem, e eles, como são bloquinhos diferentes, eles vão ter endereços diferentes. Ok. E agora, vamos entender agora a parte principal de um ponteiro. Percebe-se que ele guardou aqui um endereço E. Esse endereço é o endereço X. Então, esse é igual a esse E. Então, pessoal, quando você tem isso, você criou uma ligação desse ponteiro com essa variável. Então, você tem essa ligação quando você atribui o endereço X a esse ponteiro. Então, você tem essa ligação. Ok. Vamos pensar. Nós temos uma variável que ela guarda o 42. Quando você faz isso, você cria aqui na sua memória um bloquinho X que vai guardar o endereço 42 e ele vai ter o endereço desse bloquinho, que nesse caso vai ser o F23A.
Quando você cria um ponteiro, você atribui um endereço a ele, o P, você cria o P, na sua memória ele vai criar o P, vai botar o endereço que você atribuiu e ele vai ter também seu endereço. No caso aqui é 12BC. Ok, então, estabilizado isso. E agora, vamos agora... Pessoal, essa relação aqui, ela cria algumas facilidades para você. E é nessas facilidades que você precisa aprender. Você precisa aprender como funcionam essas facilidades. Ok, então, nós temos aqui nosso endereço. Vamos escrever aqui. Para entender essas facilidades, vamos entender aqui como é que se comporta isso. Então, se eu pedir para printar se eu pedir para printar o X, você consegue me dizer o que é que vai ser impresso? Se você falou 42, tá certo. Então, o X, ele armazena 42. Quando eu pedir para imprimir o X, ele vai imprimir o 42. Que é o quê? Você tem um X aqui na memória. Quando eu pedir para imprimir o X, eu vou imprimir o que tiver de valor aqui dentro dele, que é o 42. Ok? Tudo certo. E aí, pessoal? Será que eu consigo pedir para imprimir também o endereço? E você vai ver que você consegue. Então, você pode pedir para printar. Porcentagem D. E colocar o endereço X. Como é que a gente coloca o endereço X? Então, é esse aqui, ó. O E-comercial e o X. E aqui eu tenho um endereço de X. E aí, quando eu pedir para imprimir, ele vai imprimir o endereço de X. Nesse caso, ele vai imprimir o 0x F23A. Então, vai aparecer para você esse endereço. Claro, pessoal, no código é o endereço certinho que o seu computador alocou. Ok. Entendemos uma variável. Se eu tenho uma variável normal, ela é um inteiro. Isso que eu estou falando também, pessoal. Vale para char, vale para float, vai valer para double também. Esses tipos primitivos do C. Ok. Se eu tenho uma variável, eu peço para imprimir ela vai imprimir o valor que tiver dela. Se eu pedir para imprimir o endereço, ela vai imprimir o endereço que tiver dela, no bloquinho. E ok, pessoal. E se eu pedir para imprimir o ponteiro? Você já pensou o que acontece? Então, você tem aqui. Eu peço para imprimir, em vez de X, eu quero que imprima P. O que é que vai ser impresso para mim? Então, veja. Eu tenho um P, a caixinha do P. Quem é o valor de P? É o E. Então, ele vai imprimir o E. Quem é o E? O E é esse 0xF23A. Então, ele vai imprimir exatamente isso. O 0xF23A. Entende? Vocês estão conseguindo entender? Eu tenho um ponteiro. Quando eu só tenho o nome do ponteiro, eu vou aqui pegar e imprimir o que está no valor dele. Estão começando a entender, não é? E agora que vocês estão começando a entender, eu vou apresentar para vocês isso. Eu quero que vocês entendam isso como uma operação em ponteiros. Então, essa operação, ela funciona para ponteiros. Qual é essa operação? É o asterisco e o nome do ponteiro. Ok? Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Eu vou aqui na caixinha do ponteiro. Ok, ponteiro é o P. O que eu estou fazendo? O ponteiro P, ele tem esse endereço. Esse endereço é o endereço de algum canto, em alguma caixinha. Vamos lá para aquele endereço. Ele vai fazer esse caminho. Chegou aqui no endereço. Ok. Me diga aí o valor que está desse endereço. O valor que está aqui é o 42. Então, ele vai retornar esse 42. Então, o que é essa operação asterisco P? Você já criou o ponteiro. Quando eu boto asterisco P, eu estou fazendo essa operação. Eu estou indo no ponteiro, eu olho o valor, que é o endereço, eu vou para a caixinha desse endereço e olho o valor. E agora eu vou trabalhar agora com esse valor. Então, quando eu vim aqui, eu vou printar, vai ser impresso 42. Por causa que a gente pediu para imprimir essa operação. De você olhar o endereço do ponteiro, o valor que o ponteiro armazena, eu vou para a caixinha desse endereço e eu imprimo o que tiver nessa caixinha do valor, que é o 42 nesse caso. Ok? Entendendo? Isso aqui, pessoal, isso aqui é o ponto-chave. Se você conseguir entender isso aqui, isso vai trazer uma facilidade enorme para você. Por que entender ponteiro, pessoal? Você está no curso de ciência da computação, ou outro curso aí, de matemática computacional, ou algum outro curso. Pessoal, o entendimento do ponteiro ele é importante para duas coisas. Para você entender o que é passagem por parâmetro, por referência. Então, quando você passa alguma coisa por referência, você vai passar ele utilizando ponteiro. E quando você fazer alocações dinâmicas. Então, você também vai precisar utilizar ponteiro em C. Então, para esses dois conteúdos, eu vou criar vídeos separados explicando ele. Esse aqui vai ser vídeo só para ponteiro. Então, eu quero que você entenda ponteiro para depois ir para eles. Ok? Entendido ponteiro? Vamos só explicar uma coisinha que vou dizer. É quando você percebe que isso aqui abre sua mente. Que é o quê? E, pessoal, eu tenho essas minhas variáveis. E se eu quiser fazer operações com ela? Tipo soma, multiplicação, atribuição. Por exemplo, se eu botar asterisco P igual a 100, o que é que me acontece? O que acontece? O que acontece se eu pedir para imprimir, por exemplo, X? Se eu pedir para imprimir X, o que é que acontece? Nesse caso, ele vai imprimir 100. Ele vai imprimir 100. Se você falou 100, você acertou. Por que ele vai imprimir 100, pessoal? O que acontece? Essa é a operação. Asterisco P.
o que ela faz? Ó, eu estou no P, eu olho o endereço, eu vou para esse endereço dessa caixinha e olho o valor. Ok, então eu vou estar trabalhando com esse valor. E eu fui aqui nesse comando, eu digo, ó, o que tiver aqui, atribui 100 para ele. Então, o que é que eu estou acontecendo aqui, pessoal? Eu estou vindo aqui, eu olho o P, olho o endereço que tem nesse ponteiro. Eu vou para essa caixinha desse endereço e olho o valor. E, nesse caso aqui, eu estou atribuindo 100 para ele. Então, eu estou excluindo o 42 e vindo aqui, colocando... Opa. Estou vindo aqui e colocando 100 no seu lugar. Então, é isso que está acontecendo aqui, pessoal. Eu estou pegando essa operação e atribuindo 100. Então, quando eu chamo para imprimir o X é o quê? Quando eu peço para imprimir. O X vem olhar onde é que está a caixinha que tem essa variável X. Ok, é essa caixinha. Ok, na caixinha X, que tem o X, imprime o valor. Ok, mas nessa aqui eu mudei o valor de X. Então, quando eu imprimir o valor de X, que é essa terceira caixinha, eu vou imprimir 100. E isso aqui é o ponto, porque tu consegue alterar a variável, pelo ponteiro. Entende? Que é o endereço. E isso funciona para achar, para float, para double. Ok, pessoal? E isso é o pulo do gato, porque se eu pedir também para imprimir o ponteiro, o asterisco ponteiro, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai imprimir? Eu vou fazer essa operação, ó. O P, ele olha o seu endereço, ele vai para o endereço da caixinha e vai olhar o valor. Então ele vai imprimir o que tiver nessa caixinha. Faz o 100. Tô entendendo, não é? Não chega no ponto. Se eu mudo um asterisco 100, tô indo na caixinha da minha memória, no meu computador, e olhando a variável desse endereço e mudando esse valor. Aí você deve estar pensando, ok, eu mudei isso com o ponteiro de inteiro. Um ponteiro. E se não for no ponteiro, se for no X? Se eu mudar o valor de X? Então, se antes aqui tinha 42, agora eu boto 100. Para o X ele vai fazer o quê? Olha o endereço, olha onde está o X e imprime o valor. Qual é o valor que tem dentro dele? É o 100. Então ele vai imprimir o 100. Ele continuaria imprimindo 100. E o ponteiro, quando a gente bota o asterisco ponteiro, o que é que vai ser impresso? Vamos comigo, vamos fazer um raciocínio. Qual é essa operação? Essa operação é o quê? Eu vou aqui onde está a caixinha do ponteiro, eu vou olhar o endereço, o valor que está nesse ponteiro. Ok, como é um ponteiro, ele tem um endereço. Se ele tem um endereço, eu vou nesse endereço. Nesse endereço, eu imprimo o valor. Ok, mas quando tu mudou o X igual a 100, tu mudou esse valor do X. Quando tu faz essa trajetória e tu cai aqui nessa terceira caixinha, vai estar o 100. Então, tu vai imprimir também o 100. Então, percebe que com essa ligação, tu consegue utilizar ele de forma diferente, pela variável e pelo ponteiro, o mesmo valor. E isso vai ser importante quando você utilizar isso em funções, porque tu passa por referência o ponteiro e tu consegue mudar isso na variável. Essa é o diferencial. Mas isso eu vou explicar na hora de explicar a passagem por referência para vocês. Ok, pessoal? Entendeu isso? Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, o mais cedo possível, vou estar tirando. E com isso a gente acaba esse vídeo. Vou pedir para vocês, se lhe ajudou, deixa o like e se inscreve no canal para outros vídeos. Vai estar aparecendo aqui os vídeos da alocação por passagem por parâmetro em funções e alocação dinâmica. Vai estar os vídeos aqui e eu resolvendo também as listas, vai estar aqui um dos dois meus lados aqui, pessoal. Então, com isso aqui, vídeo finalizado, eu digo tchau, tchau e até o próximo vídeo.